É sofrer hoje e rir depois. O cara precisa escolher, cara, qual é o sofrimento que ele vai ter que ter. Ele precisa escolher qual montanha ele vai escalar. A grande coisa pro cara cair e levantar, o que a turma não faz, o que eu acho que as pessoas erram, não para pra respirar. O ser humano, ele é multitarefa, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, cara. O exercício, cara, ele melhora a nossa performance cerebral de uma forma absurda. Qual é o seu conceito de alta performance? O que é alta performance para você? E depois leva um pouquinho isso assim para a jornada empreendedora, para a vida empresarial. O que é alta performance nos negócios? Tá. Quando eu entrei no mercado, na indústria, do desenvolvimento humano / negócios, quando eu saio da natação e me dou de frente, cara, vou empreender. Tá, para onde que eu vou? Bom, onde que eu sou bom? Desenvolvimento pessoal, treinar pessoas, tá, qual vai ser o nicho que eu vou pegar? E aí teve um nicho que eu comecei assim, desenvolvimento pessoal muito grande, né, cara? Amplo pra caramba. Eu falei, e aí, uns players gigantes, teu pai lá, assim, um gurilão de 400 quilos. Falei, caraca, mano, pesado aqui. eu olhava pro outro lado, tinha outras escolas, outras coisas. E eu fiquei meio ali entendendo. Até que o momento que eu vi uma pessoa falando sobre alta performance. E aí eu falei, pô, cara, minha vida, isso aqui é alta performance. Peguei, gostei disso aqui, né? Eu sempre fiz nadadores performar em alta. E quando eu fui ver o mercado, a indústria, eu vi que a turma tava falando de alta performance de uma maneira equivocada. Eu falei, isso aqui não é alta performance. Isso aqui não é alta performance. O que é, Joel? Não sei o que é, mas isso aqui não é alta performance. Eu criei um conceito, eu criei um termo, eu chamei, isso é auto performance. E se você pegar, você não tem livro falando sobre auto performance. Eu tô escrevendo, né? Eu tô começando a me transformar nesse cara. E aí, quando eu investigo profundamente, Marcos, eu vejo um cenário na minha frente que eu falo, se o cara quiser atingir alta performance, ele tá fugindo de uma coisa que não vai levar ele para alta performance. Então, por exemplo, vou te dar exemplos práticos. Eu já vou chegar na questão do empreendedorismo. Quando eu estava no pódio, eu atingi alta performance. Quando eu não estava no pódio, eu não atingi a alta performance. Mas pode ser que eu estava na minha melhor performance. Então eu estava na minha auto performance. Mas não deu. Puta, tá o Gustavo Borges, tá o Fernando Scherer, tá o César Cielo. No dia que eu entrava naquele pódio, eu falo, ó, cara, eu tô em alta. Quando eu não estava no pódio, eu olhava pro pódio e falava, o que eles fizeram diferente de mim? Eu me comparava. E aí eu comecei a ver no mercado que as pessoas falam assim, não se compare com as outras. Eu falei, cara, mas isso na alta performance não é assim que funciona. As pessoas se comparam. Só que não é uma comparação da qual as pessoas estão falando. Não é uma comparação para você ficar mal. É uma comparação para você ter referência. O que o Marcos está fazendo no negócio dele? O que eu estou fazendo no meu negócio? Deixa eu comparar. Só que eu comparo aquilo para ter referência. Então, a primeira coisa que eu falei assim, gente, alta performance é um resultado acima de 80% dos teus pares numa coisa. Tem 10 pessoas no teu time de vendas. Você está entre os top 2, você está em alta performance. Tem 50 pessoas no time de vendas. Você está entre os 5, você está em alta performance. Ah, mas eu sou o top da minha empresa. Pois é, você está em alta performance na tua empresa. Mas quando a gente se compara com outro cenário, você não está em alta performance. E eu sempre falo o seguinte, a mãe da alta performance é a auto. O que eu tinha percebido? O mercado estava falando assim, se você tiver metas claras, se você tiver clareza, se você for produtivo, se você for um cara que trabalha nos teus pontos fortes, você vai estar em alta performance. Eu falei, não tem nada a ver. Porque tem gente que faz tudo isso e nem se destaca. Você vai estar em alta performance. Alta é quando eu, dentro do nosso segmento, a gente se compara um com o outro e eu tive uma performance melhor do que a tua. Concreta. Objetiva, não subjetiva, objetiva. Por exemplo, um assunto que eu falo no mercado é competitividade e rivalidade. Eu vejo muito assim, menos competição e mais colaborativismo. Eu falo, não. A melhor maneira de se colaborar com alguém é competir com alguém. Aí o cara fala, mas não, mas aí você vem, e aí você quer tudo a qualquer custo. Fala, não, isso é rivalidade. Rivalidade é ruim. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 22 anos, César Cielo tinha 16. Eu lembro até hoje. 100 metros nado livre, piscina lá em Santos, eu tô na raia 4 e ele tá na raia 5. Não, eu tô na raia 5 e ele tá na raia 6. Eu tava na crista da onda. Eu vejo um moleque de 16 anos
de 1,95 m, magrelinho. Eu falei, esse moleque tem 16 anos, esse tal de César Cielo, esse moleque é bom. Eu já sabia que ele era bom. A gente nada 100 metros nado livre. A minha cabeça, ele é rápido, ele é muito veloz, esse moleque. Então a gente vai passar os primeiros 50 metros meio que junto, mas quando tiver os outros 50, eu sou melhor que ele, sou mais forte que ele. E aí a gente começa a nadar a prova, a gente nada 50 metros, e eu tô vendo ele aqui, tá tudo dentro da minha cabeça. Bum, a gente vira, e aí nos últimos 50 eu começo. E o cara comigo, meu. Falta 40 metros, o cara comigo. Falta 25 metros, falei, agora, Joel. E o cara comigo. Eu falei, epa, peraí, mas já era pra ele estar atrás. E aí eu faço força, Marcos, muita força. E ele comigo. E eu faço mais força ainda, e ele comigo. Eu faço mais, muita, no limite. Ele do meu lado, eu falei, caraca, falta 5 metros, eu dou uns berros, bum, eu bato, eu ganho dele, sei lá, por uns 5 centésimos. Eu lembro até hoje, cara, ele tira a touca, o cabelo cai na cara, ele olha pra mim, ele, valeu, Joel, valeu. E eu, valeu, Cezão. Se ele não tivesse ali, não ia sair aquele meu tempo. Se eu não tivesse ali, não ia sair aquele meu tempo. A gente foi rival? Não, a gente competiu pra caracas. O César colaborou comigo? Muito. O César colaborou comigo. Porque se ele não tivesse ali, eu não ia fazer aquela performance. Então eu comecei a conversar assim com a audiência. Galera, vocês estão fugindo de uma coisa que não precisa fugir. Agora, rivalidade é querer ter mal, esganar teu pescoço, querer que você... Não. A competição é extremamente saudável. Saudável, cara. Ela é um dos componentes fundamentais do capitalismo. Exato. E o que o capitalismo fez? Ele dobrou o tempo médio de vida das pessoas. Se você pega de 100 anos atrás, eu não vou saber exatamente a quantidade de anos, mas assim, em algo em torno de 100 anos, a expectativa de vida média de uma pessoa no planeta Terra dobrou. Sim. Então, hoje as pessoas vivem em média o dobro, Joel. Por quê? Por causa da competição do capitalismo. E aí as empresas competem, elas fazem produtos e serviços melhores com um custo cada vez menor. Então, o capitalismo, ele cria fenômenos como, por exemplo, um notebook há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, era inacessível para 90% das pessoas. Hoje... Lembra o celular lá, sei lá, 25 anos atrás? Então, competir é uma coisa linda, maravilhosa. Eu acho que o ponto aí é realmente não passar, e aí eu amei o que você trouxe, né? Não cruzar essa linha da rivalidade, onde se cria uma rixa, uma disputa nociva. Isso. E uma falta de compreensão dos elementos positivos que existem na competição, né? Porque realmente um puxa a barra do outro. Eu sempre falei, competitividade é diferente de rivalidade. Rivalidade é ruim. Competir é bom. Só que tem uma coisa, você falou, tá, Joel, e na alta performance? Não adianta, cara. Pra você chegar na alta performance, você tem que adicionar uma coisa. Talento. Aí eu vou te dar outro exemplo. Fui correr com o Caio Carneiro. A gente tá treinando para Ironman. Cara, eu correndo é meu ponto fraco. Vocês são malucos. A gente é maluco. Eu nadando é meu ponto forte. Eu correndo é meu ponto fraco. Eu pedalando é minha zona média. Pedalando eu vou bem. Correndo eu tô melhorando muito. A gente foi correr 10 km, sei lá, uns 4 meses atrás. E a gente começou a correr. E o Caio corre pra caramba. Ele começou a correr. Eu olhei a média, eu falei, caraca, essa média eu não vou conseguir segurar. Não vou conseguir segurar. Eu já sabia, no quilômetro 2, a gente começa, corre. No quilômetro 4, eu diminuo minha média. E aí, no final... E aí, Joel, eu falei, cara, eu já sabia que eu não ia conseguir segurar essa média. Eu conheço meu corpo. Aí ele falou assim pra mim, Joel, você precisa sentir isso. É isso que vai fazer você melhorar. Você precisa ter essa sensação. Eu falei, Caio, eu senti isso a vida inteira. Isso que você tá pedindo, eu senti a vida inteira. A diferença é que eu sentia isso e tava em primeiro. Dentro da piscina. Eu senti e tava em primeiro. Aqui eu sinto isso, a mesma coisa, e tô em último. Aí ele, a importância da gente fazer esforço na nossa zona de talento. Então você vai competir? Vai. Naquilo que você tem talento. Joel, como é que eu percebo se eu tenho talento numa coisa? Se você aprende rápido, se as pessoas reconhecem que você é bom, se você fica muito tempo fazendo, se você melhora uma coisa, você até refina aquela coisa, e se você percebe avanço. Talvez você não atingiu a máxima performance ou a alta performance, você progrediu. Então, quando você tem a competitividade, quando você olha para os outros e tem como referência para depois você ter um progresso pessoal, quando você adiciona o teu talento, cara, você vai performar. Então, você é bom de comunicação? Sou. Você adora fazer conexão com as pessoas? Sim. Vai para de vendas, pô.
Vai para a área de vendas. Ah, mas eu ainda não sei vender. Isso é treino, isso é refinamento, isso é processo, é educação que você ensina. Mas, pô, você gosta de fazer amizade, você gosta de se relacionar com as pessoas. E aí você fala uma vez pro cara, ele melhora. Nas vendas, por exemplo, que foi o começo do podcast que você falou, tem uma máxima das vendas que eu aprendi e eu uso. Quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. Ótimo. Uau. Eu aplico isso. Vender pra mim é fácil, mas é muito fácil. Tem gente, meu Deus do céu, João, vender é muito difícil. Eu falo, vender é fácil. Tem um autor, o Jeffrey Gitomi, que ele fala assim, as pessoas adoram comprar, mas odeiam que as coisas sejam vendidas pra elas. Então, pra mim tá claro, eu já entendi. Eu falo, cara, quem fala primeiro perde. Então tá bom, deixa a pessoa falar. Quem pergunta melhor ganha. Pergunta aberta ou pergunta fechada? Pergunta aberta. A melhor história sempre vence. E aí, daqui a pouco, o cara tá tão... Ele tá tão imbuído com você que ele fala, o que você tem aí, ô Marcos? Que programa que é esse aí? Deixa eu fazer. E o negócio ficou sutil, ficou fluido. Agora, eu entendi isso. Eu gosto de gente. Minha comunicação é fácil. Eu não tenho medo de fazer prospecções. E aí isso me coloca numa performance. Não, eu sou um vendedor. E sempre fui um vendedor. A diferença é eu sempre fui e não assumia, para agora sou e assumo, né? Então, por exemplo, na minha empresa, eu sou o cara que vendo. Eu sou o cara que faz a gestão? Não. Eu entendo, mas eu não faço. Eu sou o cara que vejo contabilidade, jurídico, financeiro? Não sou esse cara. Porque eu pego o meu potencial com treino, com competitividade, entendo o segmento que eu quero e vou lá e compito. Qual é o meu segmento hoje? Alta performance, cara, na vida pessoal e na vida profissional. E uma coisa é certa, né? É sangrar hoje e rir depois. É sofrer hoje e rir depois. O cara precisa escolher, cara, qual é o sofrimento que ele vai ter que ter. Ele precisa escolher qual montanha ele vai escalar. Ó, existem 3 tipos de decisões, Marcos. A decisão inteligente, a decisão tola e a decisão corajosa. E eu vou te dar um exemplo sobre o Iron Man. Decisão inteligente. Se eu já sei que eu nem vou terminar, eu nem começo. Porque o cara fala, mas aí você tá desistindo. Não, eu tô sendo inteligente, meu. Por que você vai começar uma coisa se você já sabe que você nem termina aquela coisa? Decisão tola. Sou eu agora, faltando 5 meses pro Iron Man, falar, quer saber? Não vou fazer mais o Iron Man, não. Porra, agora. No meio do caminho. No meio do caminho, velho. Agora você vai fazer isso? Mas é porque sabe como é que é? Porque eu vou ter um filho pequeno. Meu, a gente tá grávido. Mas sabe como é que é? Porque a pandemia empurrou mais forte. Eu sei. Mas agora é burrice. Você comprou uma bike, você teve tempo, teve alimentação, nutrição. Agora não. E o que é uma decisão corajosa? Uma decisão corajosa é aqui, ó, no meio do vão, porque eu tô nessa montanha e vou escalar essa aqui. Só que não é uma linha reta, tem que passar por um buraco. É aqui e falar, mano, continua. Então o que faz eu continuar aqui? É a minha visão de futuro que eu tenho lá. O Iron Man é um exemplo, tá? Mas o que eu tô comprando? Eu tô comprando uma foto. Essa é a verdade. Tudo isso é uma foto. E não é a foto que a pessoa vai tirar de mim. Não é a foto que a pessoa vai tirar de mim, o Joel atravessando a faixa. É a foto que eu plantei na minha mente, que é minha família vendo atravessar aquela faixa. Essa é a minha foto. Eu tô comprando essa foto. Você sabe por que você quer essa foto? Porque nós, seres humanos, a gente quer histórias que a gente tem orgulho de contar lá na frente, no final da vida. A gente quer colecionar histórias memoráveis, cara. Você imagina o impacto disso na vida dos meus filhos, cara? Exato. Na vida da sua audiência, na sua vida, da sua família, tudo. Então, e aí, o que a gente às vezes não saca, Joel, que é as histórias memoráveis e as histórias que a gente quer colecionar, que são as histórias que a gente vai ter um baita orgulho no peito de contar, construir essas histórias é difícil. Então, o difícil, ele deveria ser encarado com mais naturalidade. Putz, só que a gente tem uma criação tão mimimi, né? Sim. E aí, os nossos próprios pais e tudo mais, uma coisa que eu converso muito com a minha esposa, que eu falo, Elica, como que a gente vai fazer para pegar pesado com os nossos filhos? Sim. Porque eles não podem ter tudo de mão beijada. E é desafiador, porque você como pai e mãe, você ama, você tem uma carência e tudo mais, né? Você já tá vivendo isso, eu vou viver isso. Mas assim, eu
o empreendedor ele tem que aprender a ficar confortável no desconforto. Sim. Ele tem que aprender a lidar com a facilidade da dificuldade, Sim. que é realmente ressignificar o que que é difícil. Você trouxe aí, né? O que que é difícil, cara? Né? Um monte de coisa que as pessoas falam que é difícil, na verdade não é. É puro mimimi. Puro mimimi, pô. Puro mimimi. E aí, e o que eu defendo é assim, né? Aquilo que a gente quer, de fato, conquistar, né? Lá na frente, se você de verdade quer, as coisas, na verdade, só são difíceis até um único momento. Um momento que você cria vergonha na cara e fala, cara, não vai ser difícil mais, eu vou fazer. Aí você toma uma decisão irreversível, Isso. não coloca mais plano B. E aí, olha só, esse exercício que você falou de filho, eu faço direto. Minha história é a seguinte, meus pais nordestinos, paupérrimos. Meu pai filho de pescador, minha mãe filha de dona de casa. Meu pai passou fome, minha mãe, uma vida muito difícil. Os dois vieram lá de Aracaju. Então, assim, meus pais, pobres. E aí nos tiveram construir uma vida com muito orgulho, bonita pra caramba. E meus irmãos, a gente veio, assim, vendo aquilo acontecer, mas já tivemos uma outra condição. Os meus filhos, cara, o João Vicente tem 2 anos, ele já vem de um Joel e de uma Lalas com liberdade financeira. Uhum. Muito diferente do que eu vi meus pais. Ele vai ver o pai dele diferente do jeito que eu vi meu pai. Uhum. Mas eu falo assim, cara, como é que ensina isso pros moleque? O pai é famoso, mora em Alphaville, a empresa indo otimamente bem. Primeira coisa que eu vou fazer, meus filhos vão fazer esporte. E eles não vão negociar. Não tem como. Até uns 14, 15, eles vão fazer esporte. Porque eu sei que o esporte, ele vai conseguir ensinar uma coisa para os meus filhos que não tem a ver com quem eu sou e com quanto de dinheiro eu tenho. Nada a ver, tem a ver com ele. Então eu vou falar, cara, quais esportes você mais gostou, filho? Não sei, pai. Testa futebol, testa vôlei, testa aquilo. Mas eu te falei, né, que meus filhos vão escolher o esporte que eles quiserem. Já te acontece? Não. Eles vão... Conta aí. Os meus filhos vão escolher o esporte que eles quiserem. Ou é crawl, ou é costas, efeito. Pô, Qualquer opção dentro da natação. posso escolher, fica bom. A minha esposa calça 40, eu calço 44. Nunca vi um cara que calça 45 fazer gol. Não é muito grande o pé. Tá sempre de pato. Boa. Mas, cara. Mas o que eu quero com os moleques? Molecada, qual esporte aí que você gosta? Pai, vou jogar bola. Beleza, vamos jogar bola? Vamos. Você vai jogar bola até uns 14, 15. E lá, com 14, 15, se ele não quiser, já ganhei, ô Marcos. Uhum. Já ganhei, cara. Uhum. Já sabe o que é equipe, já sabe o que é treinador, já sabe o que é meta, já sabe o que é treinar, já sabe o que é ter esforço, já sabe o que é comer bem. Competitividade, Já sabe. disciplina, vários elementos. E se o cara vai ou ser um grande atleta, honestamente, estou falando aqui, não estou muito preocupado. Só que esse moleque vai carregar isso para a vida dele. Eu carrego, cara. Eu lembro de coisas de 12 anos. Minha esposa foi uma baita de uma atleta também. Então o moleque vai fazer isso. Ah, Joel, e se o moleque não quiser fazer isso? Eu acho que ele vai querer. Ele vai ver na casa dele, ele vai se apaixonar. É intrínseco do ser humano. Quem é que não gosta de brincar, de correr, de jogar, de pedalar, de jogar uma bola, jogar um vôlei? É da escola. Esse papo da turma fala assim, mas não é bem assim. Meu filho não gosta. Para. Você introduziu errado. Você introduziu errado. O corpo é desenhado para se movimentar. O moleque gosta de correr, gosta de pedalar, gosta de nadar, gosta de brincar. Vai ser legal para ele. Lógico que vai. Ele vê o pai, ele vê a mãe, então ele vai estar nesse ambiente. O que então eu quero ensinar para ele, ô Marcos? A importância do processo. Existe um processo. Papai e mamãe conseguiu isso aqui, mas houve um processo. E você precisa passar por esse processo. Você precisa passar por esse processo. Quando meu filho perder, cara, numa competição, eu vou falar, yes. Olha, por quê? Porque ele vai estar aprendendo, cara. Resiliência, se levantar, superar a adversidade. Ele vai estar aprendendo tanta coisa que talvez ele não passar numa entrevista de trabalho, talvez se ele não passar na faculdade, se ele for fazer faculdade, ou se ele tiver um revés de um cliente, ele vai lembrar, putz, eu já passei por isso antes. Eu consigo levantar. Então todos os atletas que passaram por mim foram muitos, viu, Marcos? Muitos, meu. Porque você foi treinador, né? Eu fui treinador, cara. Nadador. Uns 2.000 nadadores. Eu tenho que fazer a conta certa, mas entre 1.500 e 2.000 nadadores. E aí vinham os pais falar comigo e falar assim, Joel, mas o meu filho não ganhou a prova. Eu falei, qual é a medalha que você quer? Você quer a medalha dele do pódio? Ou você quer a medalha dele da vida? Ah, como assim a medalha da vida? Cara, o que essa menina tá aprendendo agora
pra vida. Uau, que aula, Joel. Aí o cara fala, isso é um baita investimento. E você trouxe uma palavra aí que é processo, né? E as pessoas se apaixonam pela coisa errada, que é pelo resultado. Exato. As pessoas deveriam se apaixonar pelo processo, pelo esforço, pelo sacrifício necessário para se atingir um resultado. Então eu vejo as pessoas falando assim, eu quero emagrecer, eu quero um casamento feliz, eu quero uma empresa milionária. Então as pessoas só verbalizam o quê? Os resultados que elas querem. E elas deveriam verbalizar muito mais o esforço que tem que ser feito para gerar aquele resultado. E quem ela se transforma nesse processo. Total. Em outras palavras, as pessoas querem o milagre, Joel, mas elas não querem a peregrinação. Aí fica fácil, né? Deus, me dá aqui uma empresa bilionária. Agora. Como é que é aquele negocinho lá que você esfrega lá? Como é que é o nome? A lâmpada do gênio? A lâmpada do gênio. Porra. Então, assim, não queira o milagre, queira a peregrinação. O milagre é uma mera consequência. Eu falo muito isso para empresário. Cara, desapega do seu lucro. Uma coisa que o empresário fala muito. Porra, mas essa é porrada também. Você tem que focar no lucro, foca no lucro. Que mané focar no lucro? O lucro é mera consequência de uma operação bem estruturada, de um processo de vendas, de uma boa gestão dos funcionários. Boa. O foco não está no resultado, o foco está no que produz no resultado. O foco está no meio, não no fim. Ou seja, apaixone-se pelo processo, pelo sacrifício e não pelo resultado. Esse cair e levantar que eu acho que o mundo dos esportes ensina muito sobre isso, né? E falta para os empreendedores essa resiliência na prática. Eu acho que a grande coisa para o cara cair e levantar, se eu fosse elencar, é o seguinte: você caiu. O que a turma não faz, o que eu acho que as pessoas erram, não para respirar. E o respirar, ele tem uma reflexão. Então, o que é respirar? É você sentir a sua respiração, né, prática daquilo que está acontecendo. E você, sabe aquele negócio de contar até 10? E contar até 10, por que é contar até 10? Para você poder refletir sobre alguma coisa que aconteceu e não ter um ímpeto ou um ataque de fúria ou tomar uma decisão errada. Então, dormir no assunto no interior. Pô, sei lá, de Doverlândia. Sou de Tuverado. Não tinha aquele negócio? Pô, você tem um pau tá comendo. Cara, o cara quer uma decisão sua. O que você fala? Vou dormir no assunto. Por que dormir no assunto? Para você relaxar, você baixar a poeira. E para você, acima de tudo, fazer juízo daquela situação. Né? Então, estamos falando de um resultado negativo que você trouxe aqui. Fazer juízo daquilo, aprender com aquilo. E a partir do aprendizado, olhar para frente e fazer um trabalho diferente. Então, eu vou te dar um exemplo prático disso que eu estou te falando. Você deu um exemplo de o cara queria ser medalha de ouro na Olimpíada e pegou terceiro. Você é medalhista ainda, né? Que tal você ser medalhista, você querer ser medalhista e você pegar 22º? Ai, dói muito mais. Dói muito mais, cara, que você não tenha o metal na sua mão. Cadê o metal que você foi buscar? Eu fui para as Olimpíadas de 92 buscando 2 metais, no 200 e no 100. Nos 200, cara, eu fiz tudo errado. Dormi mal, pensei na prova, pensei se ia chover, se ia não sei o que. Cara, imagina um cara que está se auto-sabotando. Não sei se a turma que está assistindo, está escutando e assistindo aqui, vocês já se prepararam para o fracasso. Imagina você se preparar para o fracasso, beleza? Então, assim, você vai fazer as coisas erradas para dar errado. Você vai fazer as coisas para você fracassar, para que você seja um fracassado. Você vai se auto-sabotar para que, com isso, você tenha um resultado ruim. E quando você tenta fazer todas essas coisas, como empreendedor, como pai, como mãe, como esportista, como podcaster, como qualquer coisa, se você tentar fracassar, se você tentar fazer um resultado ruim, as chances de você ter sucesso no fracasso, elas são quase 100%. É mais ou menos aquele negócio, né? Eu nunca vi ninguém ganhar de véspera. Agora, perder de véspera, cara, a gente vê direto. É só olhar como que a gente entra dentro da nossa arena do esporte com a cabeça baixa. É a lagosta fracassada aqui presente. Agora, se você pensa que aquele resultado negativo ele te gerou aprendizado, você respirou, você viu que você pode fazer uma coisa diferente, seja no negócio, seja no esporte. Né? Uma estratégia que você adotou para sua empresa não funcionou. Cara, como é que eu viro isso? Como é que eu viro o jogo? E você busca as alternativas, você aprende. Cara, na próxima vez que você sobe no bloco de partida, e é uma referência aquática, você está preparado, cara. Você está com autoestima. Legal. E 2 dias depois desse resultado negativo, eu fui medalhista de prata em 92. Uau. Quer dizer, você se preparou para o fracasso, né? Sem querer, por causa da pressão numa ponta, mas na outra ponta você conseguiu converter em resultado. É muito louco isso, né? Você vê um empreendedor, ele fala assim, cara, eu estou empreendendo aqui, mas eu não sei muito bem de onde eu estou. Porque assim, a minha visão de resiliência, o que é resiliência na minha opinião? É você insistir em fazer o que você está fazendo, mesmo sem resultado ainda, porque você sabe que você está fazendo a coisa certa, em algum momento lá na frente a conta vai fechar.
Isso é resiliência. É você continuar caminhando, tomando porrada, mas não está tendo resultado. Mas você está construindo um conjunto de experiências e ativos que você sabe que uma hora aquilo vai virar resultado, né? É claro, tem a parte romântica da vida, mas a própria natureza era cruel, assim. Se a gente for para o mundo animal, por exemplo, as águias, 50% dos filhotes de águias morrem ou por inanição, ou porque eles tentam fazer o primeiro voo e não conseguem. Então, a mamãe lá da águia deixa o filhote passar fome para que ele tenha ali o incômodo fisiológico de saltar do penhasco para executar o primeiro voo. Metade morre, metade fica. A natureza, ela é cruel, né? Então, Ou sábia, né? Ou sábia. Isso é seletiva, né? Apesar da crueldade, né, que você está relatando, ela pode ser a seleção, né? Exatamente. A seleção. Então, a gente tem que entender que a gente precisa buscar essa performance dos esportes, porque isso é intrínseco à natureza. A natureza em qualquer ambiente, em qualquer espécie, inclusive nós, seres humanos, né? E por isso que empresas que têm melhor performance vão ter mais medalhas, que é a lucratividade que você trouxe, e empresas que têm menos performance vão ter menos lucratividade, e o empreendedor ele tem que assumir o seguinte, é culpa dele, se tem ou não tem resultado. Não é culpa do mercado, não é culpa da concorrência, né? Esse senso de protagonismo do esporte, que provavelmente você tinha ali enquanto nadador, né? Pô, cara, se eu ganhei, eu perdi... eu vou atuar nas variáveis que eu controlo. Não é porque o fulano lá treinou mais que eu. É porque eu talvez não estava bem no meu dia, enfim. Você está trazendo a natureza para a conversa? Então vamos trazer a natureza aqui. Bora. Você trouxe a águia. Bora. Eu vou trazer um crustáceo que eu adoro. É excelente com vinho branco. É a lagosta. Não sei se você já leu o livro do Jordan Peterson. Você adora a lagosta? Quando eu vou lá para a ilha de Boipeba, na Bahia, no final, eu vi que você estava lá. O pessoal fala que eu sou o cara que vai extinguir as lagostas da ilha. Eu sou de lagosta. Eu amo lagosta. Mas eu queria trazer os crustáceos aqui para a conversa, para trazer o mundo animal, já que você trouxe a águia. Tem um livro do Jordan Peterson, que acho que tem uma referência aqui, eu já vou fazer uma conexão com o empresário e com o atleta, porque eu acho que esse elemento ele é fundamental. E na vida dos crustáceos, né, nesse livro de Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Fica a dica aí de livro espetacular, né, nessa linha. O cara é psiquiatra, é psicólogo, o cara é ferrado, é muito bom nesse aspecto. Legal. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte, a lagosta, no fundo do mar, quando ela é muito territorial. Então ela está num espaço, ela quer o melhor ambiente, com mais esconderijo, com mais alimentos e com mais tudo ali, com mais fêmeas e assim por diante, né, a lagosta macho. E quando ela está nesse ambiente, ela vai para cima e ela briga com as demais lagostas. Então você tem 5 tipos de briga, né? No nível 1 ao nível 5, 1 sendo o nível mais fraco da luta entre as lagostas, e 5 que pode causar a morte de uma delas. E nesse segmento, nessa briga, né, por território que as lagostas brigam, acontece um fenômeno que é o seguinte: quando uma lagosta vence e a outra perde, a que venceu ela produz serotonina, que é um hormônio que a gente for jogar tênis hoje. Então, o esporte, a atividade física, produz serotonina. Alguns alimentos, você produz serotonina pelo alimento. E quando a lagosta ela vence, ela produz mais serotonina que um outro hormônio que bota ela para baixo. Então, você imagina que louco, que uma briga é quase uma atividade física, né? E a lagosta que sai vencedora, ela sai com confiança, com serotonina, ela se posiciona no fundo do mar e ela domina aquela região. Ou seja, ela tem confiança, ela tem autoestima, ela tem postura, né? Postura de campeã. Ela vai, cara, eu sou campeão. A lagosta que perde, se ela vai para qualquer outra briga na sequência, estatisticamente, ela vai perder todas as lutas. Todas. Por quê? Porque ela é uma lagosta, ela é um crustáceo, ela não tem capacidade de pensar. O nível de serotonina dela baixa e ela não consegue produzir em quantidade suficiente para aumentar a autoestima dela. Joga isso para o empresariado. Joga isso para o gestor que tem um ano de lucratividade ruim. 1, 2, 3 anos. O cara está fazendo as mesmas coisas, ele não muda, ele não é ousado. E aí você chega num momento e fala assim, cara, que tipo de lagosta você é? Aquela que vai dominar e vai ter autoestima lá embaixo? Ou você vai ser uma lagosta fracassada, sem confiança, sem autoestima, sem ousadia, sem resultado e começa a ir para debaixo do tapete? Você está lá no fundo do mar, cara, nas partes mais obscuras que tem no fundo do mar. Então a referência do mundo animal que você trouxe em relação à empresa, em relação ao trabalho que a gente tem no nosso dia a dia, sensacional. Tem um elemento de confiança e de autoestima que o empresariado, que o gestor, se ele não se preocupar com isso, ele está perdido.
ele está completamente perdido. Ele vai para o fundo do mar, fica lá na escuridão e não tem os melhores alimentos, não tem os melhores ambientes e não tem a abundância, vive na escassez. Sensacional. Cara, como ser craque em tantas áreas? Você é craque em muitas áreas. Cara, eu não sei se eu sou craque em muitas áreas. Aceita que dói menos. Eu me considero um cara bastante esforçado. Eu tenho boas pessoas ao meu lado. Né? Isso desde dentro de casa até falando da minha esposa, da família que eu tive, dos ensinamentos. Né? Às vezes a gente busca muito conhecimento nas melhores escolas, a gente investe uma fortuna, né? Em educação e tudo mais, mas o valor da vovó e do vovô, do papai e da mamãe, legal, da esposa, eles vêm com uma potência, né, principalmente enraizada nos valores, que são gigantescos. E a gente precisa valorizar isso, né, valorizar a família, valorizar a estrutura familiar, que ela dá uma potência diferente, né, para aquilo que a gente quer fazer. Mas eu acho que é uma combinação de fatores que vem da família, vem do conhecimento, do esforço e vem da dedicação do trabalho. Dentro do esporte, 3 palavras que sempre foram pilares na minha vida. A primeira, ela tem a ver com ação, tem a ver com fazer, tem a ver com você dar as braçadas dentro do esporte, né? E o empresário ele tem muito isso, que é o protagonismo. Então acho que esse é um pilar essencial para o resultado. Você ser protagonista da sua vida, assumir sua responsabilidade, liderar sua vida, liderar sua empresa, saber o que é certo e o que é errado e fazer as coisas acontecerem. Né? Então, o protagonismo ele é muito importante. A outra é a ousadia, que é você assumir riscos. A gente falou muito aqui de zona de conforto, de sair da zona de conforto, de ter um pensamento diferente. Então, a ousadia ela é um elemento crucial no desenvolvimento do empreendedor, ele é um desenvolvimento crucial no desenvolvimento do esportista, da família, do pai, da mãe, do jovem, do filho. Ousadia, se ela estiver presente, você ser uma pessoa ousada, ô, Gustavo, você vai com tudo. Vou fazer um parênteses aqui, uma brincadeira, tá? Será que a palavra crucial ela tem tanto peso porque remete a crustáceo e remete a lagosta? Ou a cruz, né? Cruz. Crustáceo. Crucial. Não, a minha equipe, principalmente minha esposa, sempre fala: amor, não vai pro humor. Você é muito ruim no humor. Mas eu adoro humor. Aceita, mas eu tô desenvolvendo aí essa parte. Isso é técnica. Pode continuar, você tá indo muito bem. Obrigado. Tá vendo? Eu já aumentei o teu nível de autoconfiança. Boa, já veio a serotonina. Autoconfiança vem com treino, né? E treino vem com autoestima. Então, a autoestima vem do treino. Então, você tá no caminho certo. Legal. E a terceira palavra, você trouxe aqui, né? A terceira palavra é a persistência. Cara, isso você não tem como, cara. A hora que você pensa em 4 anos, se você não for persistente, você não consegue, cara. Você não chega lá. Se você não for persistente, você não faz um ciclo olímpico. Se você não for persistente, você não vai fazer a sua empresa passar pelos desafios que ela vai passar. Porque eu sei que ela vai passar. Por mais grana que você esteja ganhando hoje, você vai ter desafios. Pode ser desafios maiores ou menores, mas você vai ter. E aí você separa a palavra da persistência da insistência, aí você começa a pisar onde você está pisando, sabe? A insistência é uma areia movediça, você confunde um pouco ela não dá resultado, você afunda, você fica preso. A persistência não, ela traz resultado. Então a hora que eu penso no fazer alguma coisa de forma diferente, que é ousadia, e fazer por tempo suficiente para eu ficar bom, cara, eu acho que isso pode ser uma boa fórmula, bons indicadores, não as respostas certas daquilo que você me perguntou, mas são bons indicadores do caminho que eu tenho que seguir. Estou sendo ousado o suficiente? Estou sendo protagonista nessa decisão ou nisso que está acontecendo na minha vida? Estou persistindo por tempo suficiente? Estou tendo resultado? Acho que essas análises, todo empreendedor, todo atleta e empreendedor, você pode ter para ter o teu foco ali. Eu vejo que assim, as pessoas falam sobre escolher isso ou aquilo. Ou cuida do teu negócio, ou cuida da tua família, ou cuida da tua saúde. Normalmente, o que está bem sucedido está barrigudo. E ele tira até uma onda com isso. Mas o bolso está cheio. O cara que está trincado, que está sarado, está de bolso vazio. Então, é comum isso. Escolha isso ou aquilo. Só que eu entendo que a gente é multitarefa, cara. A gente pode fazer tudo junto. A gente consegue cuidar da família, consegue cuidar da saúde e consegue cuidar do negócio, tudo junto, sem eu precisar escolher, sem precisar ter ordem. Não, é esse primeiro, é aquele depois. Não, eu cuido de tudo junto. Eu consigo prosperar no meu negócio,
eu consigo ter uma família saudável, uma família legal, filhos bem educados, com respeito, ser um pai presente, um marido presente, e eu consigo ter saúde e, consequentemente, um corpo legal, sem eu precisar escolher um e outro. Pode ter momentos na minha vida que eu precise focar um pouco mais em um ou em outro, mas eu não posso abandonar. Eu não posso dizer, não, agora eu vou cuidar da minha saúde. Imagina um empreendedor, um empresário, um mega empresário, com um monte de empresa, um monte de coisa para fazer, cheio de compromisso. Ele diz, não, agora eu vou cuidar só da minha saúde. E o resto? E a família? Eu tenho que ser multitarefa, e a gente é. O ser humano, ele é multitarefa. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, cara. É parar de pensar que é só isso ou aquilo, essas escolhas. É claro que tem algo que eu escolho para eu ser melhor naquilo. Mas eu posso ser bom em tudo. Eu posso ser ótimo se eu focar só nisso aqui. Mas bom, eu posso ser em tudo. É claro que eu tenho que me dedicar, mas eu tenho que ser multitarefa, cara. Eu estava vindo para cá, dirigindo o carro, tem a direção, tem os pedais, tem tudo que está acontecendo, tem o Waze me avisando, tem mensagem entrando, eu estou conversando. Imagina se eu fosse um cara que tivesse que focar só na direção. Só na direção. Não falem comigo, não faça nada. Não, a gente é multitarefa e isso é natural. Eu posso levar a minha vida assim, olhando para os meus negócios, olhando para a minha família, olhando para a minha saúde e com várias outras coisas que vêm junto com isso. Porque não é só isso a vida, né? Tem muito mais, tem muito mais. Mas eu consigo fazer tudo. Eu consigo, legal, Sérgio. Consigo me divertir, consigo curtir e consigo prosperar em tudo isso. Mas agora eu preciso um pouquinho mais nisso aqui. Tudo bem, vai lá que dá. Vai que dá, foca mais naquilo que o resultado vai vir. A lição que eu tiro te ouvindo é assim, né? Trocar o ou por e. Então não é saúde ou empresa, é saúde e empresa. Não é saúde ou empresa ou família, é saúde e empresa. Isso aí está conectado, entendeu? Está conectado. E talvez uma objeção que possa surgir na cabeça dos empresários agora, assim, é fácil vocês falarem, vocês já estão bem-sucedidos, vocês não estão na minha pele, o meu negócio ainda não está tão bom, ou eu não tenho tempo de jeito nenhum, aí é fácil vocês falarem. Cuidado se de alguma forma você pensa assim, porque você está se colocando na zona de conforto. Geralmente essa é a vozinha maldita, traiçoeira, ardilosa, sorrateira, que nos mantém na zona de conforto. Geralmente quando a gente pensa assim, é fácil o outro falar, não está na minha pele, eu estou criando o quê? Uma camada de resistência para não doer aquilo que eu estou ouvindo. E se não dói, eu não me movo. Porque o ser humano, ele se mexe na dor. Tanto é que eu falo para algumas pessoas assim, Sérgio. Cara, você está incomodado de verdade com teu corpo, teu peso? A pessoa fala, tô. Compra uma balança, põe no teu banheiro e sobe nela todo dia. Se você subir na balança todo dia, vai começar a te incomodar. E você vai se mexer. Por que muitas pessoas fora do peso, não quero subir na balança, porque ela não quer encarar a verdade, ela quer deixar debaixo do tapete. Aí se não incomoda, ela não age. Aí ao invés de cuidar do corpo, ela vai comprando roupas maiores. Não, ela ficou fofinho. Ou o homem vai lá e cria uma piadinha. Um homem sem barriga é um homem sem história. Isso é um absurdo. As pessoas fazem piadinha daquilo que está errado para sustentar a zona de conforto. Eu falo para as pessoas, não faça piada do que está errado na sua vida. Seja o casamento, seja a empresa, seja o corpo, seja qualquer coisa. E não é uma questão também somente assim da estética corporal. É uma questão de saúde. Você não precisa necessariamente ter a barriga trincada, um corpo perfeito. Não, eu tenho vários familiares que são pessoas lindas, maravilhosas, que eu amo. Acho pessoas lindas, até porque eu sou apaixonado em bochecha. Então a pessoa bochechuda, eu adoro. Minha esposa é bochechuda, meus filhos têm que ser bochechuda, é uma das coisas que eu mais peço a Deus. Então não é aquela coisa, você tem que ser magro. Não é a cultura do magro, é a cultura da saúde. A pessoa, ela não precisa estar naquele padrão de estética do shape, mas ela tem que estar em movimento cuidando da saúde. Porque isso vai dar disposição, isso vai dar autoestima, autoconfiança, N coisas que a gente nem precisa ficar falando tanto aqui, né? Ô Sérgio, e assim, talvez as pessoas possam pensar, eu sei que eu preciso me movimentar mais. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu sei que isso é importante, eu ouvi isso a minha vida inteira, eu já me sabotei sei lá quantas vezes.
Me digam uma palavra que me dê uma luz no final do túnel, sabe? Me digam algo para que eu realmente possa entrar em movimento. O que você diria para essas pessoas, para elas verdadeiramente começarem a cuidar mais de si mesmas com atividade física, com alimentação? Porque, como a gente falou assim, não é uma questão só de beleza. Eu não posso ser gordinho? Pode. Mas você tem que ter disposição, você tem que ter saúde, você tem que ter energia, porque não tem nada mais precioso do que a vida, que é tempo com saúde. Acho que o mais difícil é começar. Isso que eu digo para quem está aí nessa barreira e não vai. Olha que engraçado. Sabe que precisa, quer. Há um tempo atrás já fez e ficou super bem. Quando fazia, se sentia muito melhor, produzia mais. Por que não faz agora? Porque a gente vai botando barreiras. Mas o mais difícil é começar. Depois que se começa, tem uma situação que é a seguinte. É difícil começar? O mais difícil é começar? Só que tem que ser a coisa certa. Porque começar a coisa errada, o mais difícil vai ser continuar. Ou, tão difícil quanto começar, é continuar quando se começa errado. Imagina começar uma empresa toda errada. Pega uma empresa e começa de qualquer jeito. Continuar ela é muito difícil. Ou praticamente impossível. Ela vai quebrar, ela vai fechar. Ou ajusta logo, ou já começa da forma certa. É preciso entender que começar é difícil, mas tem que começar para as coisas começarem a se encaixar. Há pouco a gente estava falando de coisas que começam e vão se ajustando. No seu dia a dia vai acontecer isso. Tu não disse que encaixou, começou a encaixar no teu dia e começou a render muito mais? Acredita, o mais difícil é começar. Começou da maneira certa, do jeito certo, vai se tornar fácil continuar. Por quê? Porque vai ter progresso. E o que mais estimula o ser humano é o progresso. Quando eu começo alguma coisa e tenho progresso, é fácil eu continuar. O que eu não posso fazer? Eu não posso começar daquele jeito que eu falei, meu horário de treino, mas estou fazendo outras coisas. Eu não vou ter progresso. Quando eu não tenho progresso, eu paro. Para e pensa. Qualquer coisa que você começou na sua vida, começou a falar inglês, estudar inglês, não saiu do verbo to be, parou. Vai falar inglês nunca. Agora, começou um curso de inglês. Opa! Olhou alguma coisa na TV, entendeu. Veio não sei quem de fora, se sentou na mesa que estava, conseguiu se desenrolar. Opa! Caramba, eu consegui entender o que aquele cara falou, consegui contar para ele. Estimulou, já era. Foi para os Estados Unidos, maravilha. Coisa linda. Consegui me virar em inglês, entendeu? Vi um filme sem precisar ler a legenda. Progresso. Então é disso que você precisa. Primeiro passo, começar e ter progresso. Qual é a maneira mais fácil de ter progresso com atividade física? Começando pelo básico. O que acontece é que tem muita gente que quer começar fazendo o que tem gente que faz há 10, 20 anos quer fazer igual. Vou dar um exemplo, CrossFit. Não, na CrossFit eu chego lá, os caras querem me botar. Não. Repara se é o treinador que te coloca os pesos ou se é você que não quer perder para a mulher que está do seu lado. Mas ela bota 20 de cada lado, eu vou começar com 5? Se precisar, meu amigão, começa só com a barra. Ou só com o caninho. E um caninho de PVC lá, só com um caninho. Mas começa pelo básico, porque se eu começar pelo básico, é certo que eu vou ter progresso. Amanhã eu vou estar melhor. Amanhã eu vou estar melhor, depois da manhã eu vou estar melhor. E quando eu tenho progresso, eu me estimulo. E me estimulando, eu vou me tornando cada vez mais motivado, Quando eu estou mais motivado, a disciplina começa a vir naturalmente. E quando eu tenho motivação através do progresso, motivação e disciplina, o que eu ganho? Eu ganho entusiasmo. E entusiasmo é o que há de maior. A disciplina e a motivação estão dentro do entusiasmo. Entusiasmo é estar pleno. Eu não preciso hoje estar com vontade de treinar. Eu sou uma pessoa entusiasmada, eu quero ter mais saúde, eu quero viver mais, eu quero ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, meu corpo, eu quero menos gordura, eu quero mais musculatura. É natural para mim. Eu vou até sem vontade, eu estou entusiasmado, não importa, não preciso dar vontade para ir. Então é isso que uma coisa vai encaixando na outra, mas o principal é começar, porque ninguém consegue alguma coisa sem um dia começar. E eu tenho que começar e continuar.
Ô, irmão, eu queria falar uma coisa de exercício. Manda ver. Olha que interessante. Gosto muito. Cara, não vivo sem exercício. Cara, tem uma coisa muito legal no exercício, que é o seguinte. Todo mundo pensa em exercício para emagrecer, né? Sim. Cara, se eu te pudesse fazer assim, ó, de prioridades assim em relação ao exercício, eu sempre falo isso quando eu tô palestrando para educadores físicos. Assim, cara, gasto calórico do exercício é o 10º benefício mais interessante do exercício. Quando você fala, vou gastar 150 calorias de exercício, tu tem que treinar pra caramba. Para tu consumir aquela caloria, é rapidinho que tu come. Então, quando eu falo de gasto energético do exercício, cara, é o 10º benefício. Ajuda dentro do processo de emagrecimento? Ajuda. Desenvolvimento muscular, entre tantas outras coisas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. O exercício, cara, ele melhora a nossa performance cerebral de uma forma absurda. Reduz a ansiedade, reduz risco de depressão. Pacientes depressivos tomando medicamento para depressão e fazendo exercício, comparado com pacientes usando medicamentos de depressão e não fazendo exercício, os pacientes, por exemplo, que têm o exercício ali dentro do contexto de tratamento, eles melhoram absurdamente comparado ao que não faz exercício. Exercício melhora teu intestino. Exercício melhora essa flora bacteriana do intestino. E vamos trazer para o empreendedor? Cara, o exercício melhora o fluxo sanguíneo cerebral. E ele aumenta uma proteína que é interessantíssima. Ela se chama BDNF. O que ela é responsável, Daniel? Traduz para a gente. Pela sobrevivência dos teus neurônios, diferenciação desses neurônios e, ao mesmo tempo, por toda a parte de plasticidade sináptica, cognição, memória, fluência verbal, entre tantas outras questões cognitivas extremamente importantes. Então, meu amigo, se você está escutando a gente, quer melhorar a tua performance no teu trabalho, quer melhorar ali tua última linha, né, da DRE, cara, exercício. Uau. É performance cerebral na veia. Performance cognitiva. E olha que loucura, irmão. Quando tu tá fazendo exercício, que tu tá lá fazendo uma rosca direta, um rosca Scott, já vi tu treinando várias vezes, viu? Vi tu treinando com Sobral, inclusive. Exatamente, né? Pô, amigão. A gente sempre viaja Sobral, Wendel, Bruno Perini. Ele acompanhou mesmo ali, aquela carga mesmo? Foi verdade aquilo ali? Acompanhou, o Sobral é forte, cara. Ele disse que tem muita força. É as calistenia dele, tá? O Sobral é forte pra caramba. Mandar um abraço pra ele. Pedrinho Sobral, um beijo, um queijo, um cheiro. E aí, cara, olha que interessante. Enquanto vocês estavam ali, estimulando a musculatura, olha que interessante. O músculo hoje, ele é visto como um órgão endócrino. Nossa, Daniel, mas endócrino não é só glândula? Não. É qualquer tecido que tenha a capacidade de tirar substâncias dele e jogar para a circulação para que outros órgãos se beneficiem. Ou para regular ali outros órgãos. O músculo hoje ele é visto como um órgão endócrino. Você está ali estimulando ele, você secreta uma série de substâncias, a gente chama isso de miocinas, tá? Essas substâncias, elas têm capacidade de beneficiar o próprio músculo, o fígado, a tireoide e adivinha quem mais quem? O cérebro. Nosso cérebro, cara. Incrível. Não, para mim, a atividade física, Daniel, é assim, a coisa mais desproporcional do mundo. Como assim? Custa muito pouco pro resultado que se tem. É como se Deus decidisse mandar um produto para o mundo que está disponível para todo mundo no mercado, que te custa, sei lá, custa nada. Se você quiser, você corre num parque, mas vamos supor que você vai treinar numa academia boa, R$200 por mês. Um produto que você paga R$200, que o valor que você tem é inestimável, né? Tanto pro presente quanto no futuro. Eu sempre falo assim, o Marcos de 3 anos atrás, que estava com 29% de índice de gordura. Começou com 29% de BF? É 29. É grandinho, não é, brother? Porque eu era aquele magrinho, mas com uma pochetinha aqui, muita gordura aqui. Esse é o risco maior. Eu comia McDonald's 3 vezes por semana. Lá em Goiânia tem uma tal de Mariana Perdomo, que é uma loja de doce, cara. Era 3 cones doce da Mariana Perdomo por dia. Tinha dia que era 3, 4. Uma vez ela até mandou um bilhete e tal, agradecendo o tanto que a gente comprava. Eu já cheguei a gastar R$1.000 na semana de Mariana Perdomo. Esse bilhete aí... Então, assim, esse era o Marcos. Aí, comecei a cuidar de mim, emagrecer, atividade física, tal. Todo esse processo, eu falo assim, não é só o corpo do Marcos que mudou. Eu agreguei 100 milhões de patrimônio nos últimos 3 anos. Incrível. E eu vejo uma correlação muito grande. Claro que não é tão causal, porque eu vejo que tem gente que se defende da atividade física falando assim, mas se eu fizer atividade física, não garante que a minha empresa vai crescer. Bom, primeiro, nada garante nada.
né? O sucesso não tem... Perfeito, cara, tu falar isso. Você não tem o controle de tudo. Exato. Mas aquilo que você controla, faça da melhor forma. Exato. Eu falo assim, o sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas, e a atividade física está na pista. Então, às vezes, a pessoa está nas pistas, né? Às vezes a pessoa se defende falando assim, mas se eu fizer atividade física, não garante que eu vou ter isso ou aquilo, enfim. Mas apesar de não garantir, a correlação é muito grande, né? Óbvio. E o risco de você ter vários problemas por não fazer é muito maior do que o risco de tu ter algum problema com o próprio exercício físico, que é mínimo. Uhum. Né? Agora, você falou de performance cerebral. Tem alimentos que o empresário, empreendedor, empreendedora, ele pode pôr um pouquinho mais na dieta dele ali para se sentir melhor mentalmente, mais produtivo? Sim. Existem alguns alimentos no contexto geral, tá? A dieta no contexto geral, e existe também alguns suplementos. Tá. Mas sabe como é que eu gosto de começar? Eu gosto de começar com engenharia reversa. Deixa eu fazer engenharia reversa? Tá. Cara, antes de melhorar, eu tenho que tirar tudo que piora. Ou controlar mais os fatores que piora. Faz sentido? Faz. Por que eu tô te falando isso, irmão? O cara chega lá, ali e diz assim, puta, massa, tô tomando creatina, tô tomando cafeína, tô tomando ômega 3. Tá, meu irmão, mas vem cá. Tá dormindo quantas horas por dia? 4. Esquece. Esquece tudo. Irmão, e como é que tá a tua alimentação? Aí eu tenho que beber umas 4 vezes por semana, né? Ou seja, irmão, não dá pra gente pegar o bolo e colocar a cereja embaixo dele. A gente não pode inverter a ordem. Sacou? Por quê? A suplementação, ela é a cereja daquele bolo. É pra dar aquele finalzinho, aquele toque final, não pra gente inverter a ordem. E aí o que é que eu vejo? O cara tomando probiótico e não come fibra. O cara toma ali 2 cápsulas de ômega 3 e passa o tempo inteiro, por exemplo, comendo, sei lá, gordura saturada, picanha e etc. Então, pra mim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar... Posso dar um passo a passo? Claro. Cara, adoro passo a passo. Se você puder, principalmente os não saudáveis, porque hoje a indústria está vindo com um contexto de mais saudabilidade. Mas num contexto geral, produtos ultraprocessados, quem são os ultraprocessados, por exemplo? Cara, mortadela, salsicha e etc e tal. Produtos industrializados. E, gente, assim, tá? A gente está falando de um contexto mais empresarial. Eu sei que por conta de uma questão social, algumas classes, elas têm acesso a esse tipo de alimento. Mas falando em performance cognitiva, para o nosso público aqui, empresários, o que a gente tem que fazer? Reduzir industrializados, reduzir ultraprocessados, reduzir o consumo de açúcar, aumentar o consumo de gorduras boas e reduzir o consumo de gorduras ruins. Daniel, como é que eu faço isso de uma forma muito prática? Controla a ingestão, principalmente de frituras, fast foods, que tem uma grande quantidade de gorduras, e principalmente aumenta produtos de gordura de origem vegetal. 2 que eu posso colocar para você assim que tem um benefício absurdo: azeite de oliva e abacate. Cara, são 2 alimentos assim incríveis que normalmente eles não faltam nos meus planos. Pode pôr o azeitinho de oliva ali na minha salada todo dia. Só que é assim, tá? É uma colher de sopa de azeite de oliva, não é aquela, 400 calorias de molho na salada. É os fiozinhos, né? Os fiozinhos. Eu faço assim, Daniel. No meu dia a dia, eu sou disciplina fanática, assim, disciplina militar. Porque, assim, até trazendo o que você trouxe da individualidade, né? Às vezes começa na pessoa se conhecer. Eu sou um cara muito intenso. Então, eu sou 8 ou 80. O meio termo, para mim, é difícil. Ou seja, eu consigo falar sim e não e respeitar aquele sim e aquele não. Agora, aquele meio termo é difícil. Que ele pode ser. Deixa eu dar exemplos. Minha mãe põe um pudim na minha frente. Come só um pouquinho, filho. Não vou comer. Porque eu sei que se eu comer um pedacinho, tem grande chance de eu comer meio pudim, porque eu sou muito intenso. Autoconhecimento. Exato. Então, o que eu faço, sabendo que eu sou intenso e eu amo a minha intensidade, que eu acho que isso me trouxe até aqui, quando eu estou em São Paulo, na minha casa, minha disciplina é fanática, é militar. Ao ponto, às vezes, de eu terminar o acelerador empresarial 3 dias, terceiro dia eu termino 1, 2 da manhã. A entrega durante os 3 dias exigiu de mim uma carga energética absurda, uma cognição absurda. Enfim, eu termino aqueles 3 dias, o sistema de recompensa está gritando. Qualquer coisa, eu falo, cadê minha salada?
Cadê? Então, quando eu tô em São Paulo, Perfeito. na minha rotina, é disciplina militar. Só que aí, por outro lado também, quando eu viajo, Se permite. a minha intensidade vai pro outro lado. Mas aí eu aprendi também a ter a minha intensidade errada, dando menos prejuízo. Óbvio. Então, Perfeito. por exemplo, eu evito doce. Contenção de danos. Isso, eu evito doce. Então, foi para Trancoso, meu aniversário. Eu amo lagosta. Fiz um churrasco de lagosta no meu aniversário. Comi lagosta até Demais. falar chega. Mas eu não vou meter a cara no bolo, porque se eu sei... E é difícil para mim dizer pouco, entendeu? Então, eu procuro ser intenso, mas com uma contenção de danos, entendeu? Aí eu também já penso assim, beleza, eu quero viver minha intensidade. Então, de manhã, às vezes, eu meto 6 ovos Benedict. Calórico pra chuchu, aquele molho e tal. Mas eu já boto na minha cabeça, se eu meti 6 ovos Benedict, porque se assusta comigo o tanto que eu como nas férias. Os meninos, o Wendel, o Bruno, o Sobral, que fala, Marcos, tu vai bater 100 quilos, né? Eu falo, cara, porque você tá vendo minha intensidade aqui pra liberdade, pro lazer, mas lá é o oposto. Né? Do mesmo jeito que eu sou exagerado aqui pro que não pode, lá eu sou exagerado pro que pode. Boa. Mas aí, quando eu meto 6 ovos Benedict, eu já tenho na minha cabeça, vou jogar 2h30 de beach tênis depois. Então eu já arquiteto. Já dá uma chego, compensada. cara, vocês vão jogar? Nós vamos treinar? Vamos pôr pra moer na atividade física? Vamos. Aí eu vou lá no chefe. O chefe é 6 ovos Benedict. Entendeu? Se não tivesse atividade física, talvez eu não iria no ovo Benedict. Perfeito. Porque também, então come só 1, 2 ovo Benedict. Não, é melhor não. É a contenção de danos. Exato. Contenção de danos. Então, E ela funciona, cara. Eu tenho Ela essa funciona. intensidade. O que mais, Daniel, de estratégia prática para atividade física, para alimentação? Alimentação, de verdade, existe alimentos que a gente considera os superfoods, os superalimentos, tá? Mas, assim, eu não acredito que apenas um alimento de forma isolada, ele vá te causar algum tipo de benefício ao ponto de, cara, come esse alimento que ele melhora a tua memória. Não é bem por aí. Entendi. É o contexto, cara. Porque como são muitos alimentos que você come ao longo do dia, se você come aquele alimento que te traz um benefício, mas que tu come outros alimentos que acabam prejudicando esse benefício, ou até mesmo inativando aquele benefício, cara, então tu concorda que não é o isolado? É o contexto. É como uma empresa também, cara. Ela precisa estar ali. Pô, beleza. De onde é que tá vindo esses leads? Pô, tá captando muito lead. Beleza. Pô, mas esse lead não tá legal. Quem é que tá separando esse lead aqui? Esse lead tá quente, esse lead tá frio? Opa, tem um cara aqui que tá bacana. E tem outro cara que já não separa tão bem, mas ele fecha muito bem. Perfeito. Fechou. Bateu no financeiro. O cara lá tá legal? Não tá legal. Cara, se as pontas não estiverem ajustadas, sabe que não adianta? Então, o que é que acontece? Cara, eu acredito muito no poder de uma alimentação mais básica. Cara, o tal do arroz com feijão. Então, eu acredito no ovo, no superalimento, eu acredito no azeite de oliva, eu acredito no abacate, eu acredito nas verduras, nos vegetais, que inclusive é uma das grandes deficiências do brasileiro, o consumo de vegetais. E fora isso, cara, eu acredito nesse contexto, eu chamo isso de nutrição raiz, tá? Porque o pessoal tá gourmetizando demais o negócio. E frutas, cara. Pô, as pessoas têm acesso à fruta. 3, 4 porções de fruta por dia. Eu nunca vi ninguém engordar comendo fruta, irmão. E as pessoas têm a demonização de, não, vou fazer uma low carb aqui. E aí fica estressado, fica ansioso, não dorme direito, testosterona baixa. Então, eu acredito muito nisso e eu acredito principalmente no fracionamento também das refeições. Eu vou te explicar principalmente o porquê. Às vezes o empresário que eu atendo, ele vai dormir tarde, principalmente pensando e processando tudo que aconteceu ao longo do dia. Aí o que é que o cara faz? Perdão. Celular aqui, ó, na cara antes de dormir. Acaba com a produção de melatonina. Aí esse cara ele vai ter um sono leve, esse cara vai ter menos horas de sono e ele acorda cansado. Quando ele acorda, ele já vai olhar o celular porque quer ver se aconteceu alguma coisa ali diferente. E ele já acorda atrasado, rápido, querendo sair. A grande maioria, tá? A grande maioria. Ele não toma um café da manhã direito, e aí ele trabalha, na hora do almoço dá uma pancada. Aí, café, para tentar minimizar os efeitos que ele está sentindo de cansaço físico e mental.
E aí quando dá lá para outras 5 horas da tarde, ele dá uma esmorecida, né? Esmorecida é cearense, tá? Uma baixada. E aí 7 horas da noite ele tá apto de novo, porque ele passou o dia tomando café e vai recebendo muita informação. E aí quando ele chega de noite, 70% das calorias dele tá de noite. Cara, a gente não foi programado geneticamente para receber isso. A gente foi feito para comer mais ao longo do dia e diminuir, descansar e dormir durante o período noturno. Então, o que é que acontece? O cara ele tem o que a gente chama de cronodisrupção. A gente responde a uma questão cronológica. Existe um reloginho no nosso cérebro, no nosso núcleo supraquiasmático do nosso cérebro, que conecta com outros reloginhos. A gente chama isso de clock central, relógio principal, e relógios periféricos. Tu tem na tua pele recebe sinal do dia. Ela sabe. Assim, o meu corpo não sabe que horas são. Sabe que horas são. E aí, quando, num lugar de, por exemplo, você dormir e descansar, tu tá dando ali, por exemplo, um sandubão, como tu falou que fazia, sandubão, refrigerante, batata frita. Nesse momento, cara, tu até pega no sono, mas tu não tem um sono de qualidade. E no outro dia tu tá desnutrido, cansado e começa o ciclo vicioso de novo. É isso que a gente mais vê no consultório. O empresário vai lá e à noite, buscando uma recompensa, destrói. Não, tive um dia muito estressante, cara. Eu mereço. Peraí. Teve um dia muito estressante por quê? Não, fiz 3 reuniões, tal, para. Beleza. Qual era o intuito dessas reuniões? Alavancar, growth, crescimento, captação. Pô, peraí. Mas o resultado disso não é tu faturar mais, não? Isso já não é o bastante para ti? Ou às vezes porque o cara não tem outra válvula de escape, meu irmão. Tu treina, tu faz teu tênis, o cara não tem uma válvula de escape. E aí o que é que a comida é para ele? Uma válvula de escape. Ele não tá comendo por fome, ele tá comendo por uma questão emocional, recompensa. Uma área do nosso cérebro chamada núcleo accumbens. Está relacionado principalmente à recompensa. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com a recompensa em relação à comida. Não, e aí se ele tem um dia estressante, ele vai pra comida para recompensar. E se ele tem um dia vitorioso também, comida de novo. E acaba entrando nesse círculo vicioso, né? Ao invés de criar uma rotina que é um círculo virtuoso. Garoto. Legal. Isso aí.